sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa lição, estaremos na lição 12. Mas antes disso, a gente tem que apresentar a nossa convidada, que foi uma convidada que está vindo porque ganhou no Leve Quiz. Se você não sabe o que é o Leve Quiz, eu vou pedir para a Lisa apresentar esse programa, essa ideia que rola aí na nossa lição. Bom, pessoal, o Leve Quiz é muito legal. Vai na parte de sexta-feira na sua lição, na lição 12 mesmo, dá certo. Ó, você vem aqui, tem 2 QR Codes, não tem? Você vai no segundo, que ele fala assim, ó, um estudo para você conhecer ainda mais sobre a identidade adventista. Você clica lá e ele vai te direcionar para o WhatsApp da Esperança da Novo Tempo. E lá você vai fazer um quiz super especial para ver se você realmente entendeu tudo que você viu aqui no Roda de Conversa. E aí lá você vai ter se cadastrado, vai gerar uma pontuação e aí você pode ser o sorteado e o sortudo de estar participando aqui do Roda de Conversa com a gente, assim como a Bianca foi. E agora que a Liz já falou o nome da nossa convidada, eu vou pedir para você, Bianca, por favor, se apresente aí. Oi, meu nome é Bianca Guimarães, eu sou de Dias d'Ávila, na Bahia. Na verdade é um município que faz parte da região metropolitana de Salvador, então fica bem pertinho da capital. E eu frequento a Igreja Adventista Central de Dias d'Ávila, que é um dos distritos, né, que tem aqui. São 2, então eu frequento um desses distritos. E eu sou professora da classe jovem da minha igreja, e eu descobri o quiz, na verdade, olhando pela lição, né, no QR Code. Aí eu achei interessante, comecei a fazer o quiz e até passei isso para minha classe. No trimestre passado a gente tinha um ranking jovem, então a gente ali, os alunos que estudavam SET, que participavam das atividades que a gente, né, disponibilizava, que estudava a Bíblia e tudo mais, algumas atividades, incluindo o quiz. Então, eles ganhavam pontos por isso. Então, comecei a introduzir na minha classe a questão do quiz por conta disso. E tenho gostado bastante de fazer. Ajuda muito no estudo da lição. Então, assim, parabéns aos idealizadores. E foi uma das melhores coisas que lançaram, porque isso ajuda bastante pra gente relembrar a lição e tudo mais. E foi uma das coisas que também me ajudou na recapitulação da lição durante, né, os sábados que a gente tem na classe. Então, essa é a minha apresentação e espero que seja um momento muito agradável aqui da gente debater um pouco dessa lição tão importante. O título da nossa lição, pegar aqui, eu acho que resumiu bem a ideia de identidade. Antes, né, a gente faz aqui. Se você não está nos acompanhando, esse trimestre a gente estudou sobre identidade, foi o tema da nossa lição. O tema de hoje, que é as três mensagens angélicas, basicamente. E aí tem o título de A Mensagem Final. Eu acho que, para mim, não tem algo que defina melhor o propósito, né, a missão adventista, do que essa mensagem. Eu acho que isso aqui é tipo uma parte fundamental da nossa identidade. Você é adventista, você tem interesse na nossa instituição, na nossa igreja, de saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Eu acho que essa mensagem é super importante para você saber e para você guiar a sua vida, saber o que você vai fazer a partir de aqui. Então, para a gente começar, vou lançar as perguntas, né? Não me delongar muito para não dar uns spoilers aí e dar umas respostas sem querer. Mas vamos trazer a nossa primeira pergunta, vou direto ao ponto. Gente, me falem, qual é a mensagem? Eu acabei de falar que a gente tem uma mensagem importante, né? Qual é a mensagem que nós adventistas temos para falar? Olha, Maia, eu acredito que do que a lição trouxe um pouquinho para a gente, fica muito clara a questão de chamar as pessoas para se prepararem para a vinda de Jesus. Esse é o ponto fundamental, que ele está dentro das 3 mensagens angélicas, né? Então, eu acredito que o que o trimestre inteiro disse, como você bem comentou, trata muito sobre isso, né? Voltar os nossos olhos para o que Deus deixou para a gente, e a gente fala para as pessoas se prepararem para o que virá, assim como nós devemos estar nos preparando também. Muito bom, Elisa. Eu vejo assim, as mesmas coisas também que você colocou, né? As mensagens angélicas, a gente vê que quando a primeira já fala que o anjo está levando, né? A mensagem compressa, né? Estou meio contextualizando assim, né? Mas tem uma certa pressa ali, né? E por que essa certa pressa? Porque Cristo está vindo. E as pessoas têm que saber que Cristo virá, né?
essa mensagem não pode ser uma mensagem que deve ficar esquecido, né? Uma mensagem que deve ficar igual um livro, ou até a própria Bíblia, até a nossa própria Bíblia, às vezes que deixamos ficar até tomando pó, poeira, né? Mas é uma mensagem que não pode ser esquecida, né? É uma mensagem que nós devemos falar urgentemente, né? Para que as pessoas possam se preparar e ver como está a vida dela nesse momento, para que ela possa novamente estar com Deus, né? Tem uma parábola que Jesus contou, e todas as vezes que nós vamos falar de volta de Jesus e preparação, é a parábola das virgens prudentes e as nércias, né? Insensatas, né? Porque assim, no tempo que nós vemos hoje, vamos aplicar também naquele grande movimento, em 1844, onde várias pessoas de todas as denominações, católicos, presbiterianos, metodistas, anglicanos e outras pessoas de todas as outras denominações, as pessoas estavam mornas espiritualmente. Então, o movimento daquele trouxe um reavamento para aquelas pessoas. Ok, a data estava correta, né? Mas o evento não estava certo. Mas, calma, vamos trazer um pouco para a parábola, né? As virgens, todas elas dormiam, não dormiam? Mas chegou um momento que elas acordaram. E as insensatas, elas tinham azeite ainda, naquele momento, né? Então, as mensagens angélicas servem não só para anunciar a volta de Jesus, mas também para nos lembrarmos para que Jesus está voltando, né? Não é uma brincadeira, né? Não é algo que não vai acontecer, é uma historinha, né, de contar para criança, não. Jesus vai voltar, né? Ele falou, ele prometeu que vai voltar, né? Assim como ele fez promessa para outras pessoas, ele falou que vai voltar, né? Então, algo que a irmã White, ela deixou escrito, inclusive os trechinhos da lição que eu peguei, não lembro agora a referência, mas ela disse que a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino, né? É Deus chamando os filhos, né? Para que eles possam se preparar e se voltar para ele novamente, né? Ele está voltando e é o desejo dele ver todos os filhos dele estar cruzando os portões celestiais naquele grande dia, né? A gente tem como mensagem principal, né, na nossa igreja a volta de Jesus, tem também a questão do sábado, que faz parte das doutrinas e tudo mais. E o que é muito importante é realmente falar sobre a volta de Jesus. Mas mais do que isso, não só falar, mas viver essa espera, né, essa expectativa de forma ativa, porque a gente muitas vezes usa o púlpito, usa a classe, ou momentos do pequeno grupo, enfim, para falar sobre isso, mas muitas vezes a gente não está vivendo essa espera realmente pela volta de Jesus. Então, a mensagem que a gente tem que transmitir às pessoas é que ele está voltando. Mas uma coisa que é muito importante também de ressaltar é que durante a lição fala muito sobre isso, que além da gente falar sobre a volta de Jesus, além de pregar, assim como os nossos pioneiros, né, os pioneiros da igreja pregaram sobre esse retorno, a gente também tem que lembrar que Jesus vem julgar, já está julgando a gente, né? Então, antes dele retornar à Terra, nós estamos passando pelo processo ali que Jesus está no santuário, repassando tudo sobre a nossa vida. Então, posso dizer que nesse momento seja repassando a minha vida ou a sua, não sei. Então, tem esse juízo também. Não é só, Jesus vai voltar, vai salvar todo mundo e vai ser todo mundo feliz. Não. A gente também tem que fazer a nossa parte. E na lição tá falando muito sobre isso. Sobre a gente se preparar, sobre a gente saber que as mensagens angélicas, né, que tem ali no Apocalipse, que a gente tem que cumprir tudo aquilo. E claro que o melhor de tudo é estar com Jesus, mas antes disso a gente tem que se preparar bastante. E uma das coisas é pregar o evangelho também. Então, acho que a mensagem principal dessa lição é essa, né? Falar sobre a volta de Jesus, mas também viver essa expectativa e também pregar a outros da melhor forma possível para que a gente consiga salvar o máximo de pessoas. Não a gente consiga salvar, né? Mas por meio de nós, Deus consiga salvar muito mais pessoas e levá-las ao céu. Então, creio que essa é a mensagem principal. Muito bom. E, gente, se você ainda não ficou claro para você, eu vou ler aqui o texto de Apocalipse 14, começa a partir do versículo 6, que fala sobre as 3 mensagens angélicas, e aí você vai saber bem claramente, tipo,
Da onde que a gente tirou essa ideia de três mensagens angélicas? Não foi do nada ou da nossa cabeça, está na Bíblia. E aí você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, e aí vir aqui com a gente. Aqui, ó, Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, gente, são essas mensagens que a gente tem para dizer. A gente deu uma. Passou para você aqui alguns pontos importantes. A gente está falando que Jesus vai voltar. A gente está falando que Jesus é Deus. Ele é o Deus de verdade. Que nem que está falando temer a Deus, dar de glória, reconhecendo que esse é Deus. E que Jesus venceu. Tipo, esse mundo ele não tem mais poder de fazer alguma coisa. Tá bem claro já o que é certo e o que é errado. E aí você pode tomar a sua decisão aí onde você está, talvez escutando essa mensagem agora, e agora sabendo mais sobre ela, você também pode tomar a sua decisão. E agora falando um pouco assim de decisão, de como você está vivendo a sua vida, como eu estou vivendo a minha vida, vou trazer a segunda pergunta que fala exatamente disso. Qual a diferença, qual a importância que essa mensagem tem para nós e para o mundo? Eu acho que é bem na linha do que o Cris falou. Quando a gente sabe a mensagem que a gente tem, a nossa vida vai exigir, vocês vão entender, a nossa vida vai exigir que a gente tenha uma mudança a partir do momento que a gente tem essa informação. Então, qual que é a importância disso para a gente? Ele está vindo. Nós não só vamos falar para as pessoas que precisam saber, aquelas pessoas que a gente ama, que a gente conheceu na faculdade, que são bacana, que são da escola, enfim, a gente fala, nossa, fulano de tal é tão especial, ela precisa saber essa mensagem. Lógico, todas as pessoas são especiais, estão entendendo, mas existem aquelas que você tem perto que não conhecem essa mensagem, elas precisam saber. E a questão para a gente, muito mais do que saber essa mensagem, é a gente realmente praticar essa mensagem. Porque até quando a gente conversou sobre a lição sobre saúde, a gente comentou lá na sala dos jovens que mais do que você ter o seu estilo de vida alimentar diferente, você ter a reforma de saúde na sua vida, você saber, é você aplicar, porque pelo meio dessa aplicação que você faz na sua vida, as pessoas vão falar, nossa, vão se interessar. Então, do meu ponto de vista, de certa forma, dá para a gente linkar nesse sentido também. Então, uma vez que eu sei a mensagem das 3 mensagens angélicas, eu entendo essas questões, nós precisamos ter o reavivamento e reforma na nossa vida. E até fica um convite especial. No fim desse ano, a gente usou dos meses de agosto até novembro, então, mês passado, né, até novembro de 2023, a gente fez um projeto especial chamado Giro 180 Graus Experience. Depois que assistir aqui, depois você der o like, depois você fizer tudo isso, você vai acessar lá no começo do nosso canal do YouTube, vai ter uma playlist escrito Giro 180 Graus Experience. Foi uma oportunidade para que a nossa igreja pudesse estar participando de um reavivamento e reforma que se tratava esse projeto. Então, por que eu estou falando sobre ele? Porque se você tiver interesse de saber como isso funciona, é um bom início para você. Que são ter essa mudança nas diferentes 4 áreas da vida. Saúde, que a gente viu que era uma importância dentro da lição desse trimestre que a gente estudou. Espiritual, que é imprescindível você, sem o espiritual, você não vai fazer as outras. Aí, do que você assiste, do que você vê, de certa forma, a gente também falou sobre isso na lição de saúde, porque a gente viu que a gente é um ser integral, né? E também, para finalizar, a gente falou sobre os relacionamentos. Então, será que eu não tenho amigos que estão me afastando de Deus? Enfim, tudo isso tem a ver. Nossa, mas Elisa, as 3 mensagens angélicas, elas implicam na minha vida inteira? Sim, elas implicam na sua vida inteira. Porque se você entendeu que Jesus está vindo, que está voltando, você quer se preparar para esse encontro. E o que é se preparar para esse encontro? É você falar, Senhor, reine na minha vida. Nessas 4 áreas. Então, e aí o Giro 180 é legal porque dá um norte para você ter. São palestras que a gente teve online com diferentes pessoas que têm conhecimento sobre os diversos os diversos assuntos sobre saúde, enfim, todos os outros, que a gente conversou como você pode aplicar isso na sua vida. Então, é uma oportunidade legal. Então, no geral, resumidamente, depois que eu falei horrores, aí qual que é a importância? É a gente se preparar. E preparar outras pessoas que estão do nosso lado junto. Porque eu acho que é como aquela música, né?
do lado a lado. Eu não lembro agora a numeração no novenário. No antigo era o 40, mas lado a lado, eu quero estar com você nas mansões celestiais. A gente vai para ver Jesus, sim, é fato, e é por isso que a gente vai, mas existem amigos tão especiais aqui na Terra que a gente pode levar com a gente. E o nosso chamado é para levar essas pessoas conosco também. Então, eu acho que é o estilo de vida, viver esse chamado que Deus tem para você pelas 3 mensagens angélicas, é mudar o seu estilo de vida em todas as formas. E mais do que fazer, é ter esse estilo de vida no coração. Porque você entendeu a mensagem, você vive ela, e vivendo ela, você vai compartilhar para as outras pessoas também. Muito bom. Assim, quando a gente vê as mensagens angélicas, né? Deus falando, ele vai voltar, né? E é engraçado porque às vezes a gente vê certas situações na vida que a gente fala assim, nossa, seria tão bom que a gente pudesse ter um poder que pegasse essa mensagem e inculcasse no coração daquela pessoa, ela pudesse entender, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente tem uma mensagem muito forte e nós devemos espalhar ela, né? Imagine, você tem, por exemplo, eu vou dar uma situação, né? Você, Jesus, ele falou sobre isso, mas de uma outra, de um outro contexto, né? Por exemplo, ninguém sabe o dia e a hora que ele irá voltar, né? E ele cita, né? Imagine se uma pessoa soubesse que alguém iria invadir a sua casa, né? A pessoa ia se preparar, né? Ela ia ficar atenta, não ia deixar, né? Ele ia ficar em pé ali parado para que ninguém invadisse a casa dela, né? Mas assim, imagine se você tivesse a informação que alguém iria invadir a sua casa também, ó, você ia ganhar um prêmio, você não ia, ou alguém próximo de você, você não ia contar para aquela pessoa, né? Nós temos uma mensagem muito forte conosco, né? E o mais bonito disso é que as mensagens angélicas, elas refletem o caráter de Deus. Por quê? Porque ela fala, a primeira mensagem temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Ela fala vários atributos de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, ele nos perdoa porque Cristo morreu na cruz por nós. Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas dando oportunidade para que as pessoas chegam ao arrependimento. Aí você vai para o 2, né? Que fala sobre condena os atos de Babilônia, né? E fala sobre o que ela faz, né? Deus tendo pessoas sinceras, né? Então, transmite o caráter de Deus, né? Eu vi uma pesquisa recentemente, né? Eu gosto de ver um jornal online, né? E falava que, por exemplo, na Alemanha, né? A Europa foi o berço da reforma protestante ali, né? Sim. Depois as pessoas foram para os Estados Unidos, né? Mas mostrando que mais da metade da população não, não é cético, é ateu, ou não se interessa por nenhuma religião, né? E 13% da população se declara fortemente religioso, né? Às vezes a gente fica até triste, né? Porque, pô, a gente fala, Jesus está voltando, né? E as pessoas precisam ouvir essa mensagem, né? Muitas coisas acontecem, né? Mas a gente tem que lembrar que Cristo ele não retarda a promessa dele, né? Ele vai cumprir, né? E, assim, nós temos uma mensagem muito forte nas nossas mãos, mais uma vez falando, mas é realmente isso, né? Nós não devemos reter para nós, mas mostrar para as pessoas, né? E é tão importante porque Deus confiou não só eu, mas também você que está assistindo aí do outro lado da tela, para que nós possamos proclamar essa mensagem, né? Então, Deus ele tem um propósito para cada um. Então, se ele confiou você dar essa mensagem, não armazene para você, sabe? Anuncie para as outras pessoas, né? Porque isso é muito importante e o nosso maior desejo como cristãos é ver Cristo voltar, né? Nas nuvens e nos levar para um lugar. Porque essa terra, nós não somos aqui, né? Nós somos de um lar, né? Onde nós estaremos passando a eternidade ao lado do Criador. Como eu respondi na pergunta que foi feita antes, a gente fala sobre a volta de Jesus, né? Então, a importância maior é essa, saber que Jesus está voltando. Mas, como eu também comentei, a gente precisa cumprir a nossa parte, fazer a nossa parte. A gente tem que entender que Jesus ele vai vir, vai nos levar, mas nós também temos que cumprir algumas coisas. A partir do momento que a gente, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente se encontra com Jesus, tem um momento de comunhão, tem ali
um momento de transformação, a partir daquele momento a gente não consegue mais fazer coisas que a gente fazia antes. Então, quando fala lá sobre Babilônia, sobre as três mensagens, né, angélicas que falam sobre isso, sobre temer a Deus, sobre adorar a Deus, guardar os mandamentos, dar glória a Ele. Então é tudo isso quando a gente conhece realmente Jesus, quando a gente recebe a mensagem, quando a gente é realmente transformado por essa mensagem através de alguém que pregou para nós, ou de algo que a gente viu, ou na leitura da Bíblia, automaticamente a gente começa a cumprir com essas coisas, né? Fazer aquilo que Deus quer, cumprir a sua vontade. E essa é uma mensagem muito importante para o mundo também. Que há salvação para todo mundo, que há ainda chance para todo mundo, ainda a porta da graça não se fechou. Então ainda há chance de salvação, mas a gente também tem esse lado, né, de servir a Deus, de adorar realmente a Deus. A gente sabe que não se adora dois senhores, ou é adorar Jesus, ou adorar o inimigo de Jesus. Então não tem meio termo, só são dois caminhos. Né? Tem até a música, né, sobre Jesus, 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar, mas qual é que a gente vai escolher? Qual que a gente vai decidir? Então, o mundo tem essa chance ainda, as pessoas ainda têm essa chance de decidir. E nós também, porque não é só por estarmos na igreja, por estarmos ali todos os dias fazendo culto, no sábado ali recapitulando a lição, na classe e tudo mais, que tudo está garantido. Nós, claro, recebemos a salvação, a graça está aí para todos, mas a nossa parte deve ser feita. Então, a mensagem importante para o mundo é essa: você tem chance ainda de ser salvo. Deus ainda está ali esperando o momento para que você decida. Só que a decisão é questão de renúncia, é questão de deixar muitas coisas para trás para poder realmente servir a Deus. E aí quando fala aqui sobre temer a Deus e dar glória a Ele, é isso, né? Ter reverência, guardar os mandamentos dele. Então, a gente tem essa mensagem para passar ao mundo, essa importante mensagem para deixar para as pessoas. Então, se você realmente quer estar no céu, se você realmente quer estar com Jesus, desfrutar dessa salvação, dessa oportunidade de morar eternamente com Deus, ter a vida eterna, então o momento é agora e a decisão deve ser imediata. E claro, renunciar àquilo que te afasta de Jesus, né? Que te distancia dos caminhos. E isso vem desde a Bíblia e também dos nossos pioneiros, Ellen White, Tiago White, e outros que pregaram ali desde 1844, antes de 1844, antes do desapontamento. Eles falavam, né, que vocês têm que deixar, abandonar para se entregar a Jesus. Ele está voltando, a gente precisa deixar as coisas para trás. É a mesma mensagem que a gente tem para hoje: deixar tudo para trás, né? Tudo que nos afasta de Jesus. Então, é essa mensagem tão urgente e tão importante que a gente ainda tem para os dias de hoje. E em breve a gente aguardar o retorno, né, daquele que nós tanto esperamos, que nós tanto aguardamos. Quando eu penso nesse tema, mensagem angélica, até eu comentei aqui com a Liz e com o Cris antes da gente começar essa gravação. Que nem eu falei para vocês no começo também, é totalmente o tema identidade. Eu penso muito forte na ideia de motivação, de você ter um motivo. Eu não sei se você se sente assim, você que está aí assistindo a gente, mas tem muita coisa na vida que... muita coisa não, tem alguns momentos que você só deixa levar. Mas no geral você precisa ter um motivo, entende? Tem alguns momentos que eu falo assim, hoje eu quero relaxar, eu não quero pensar em nada. E eu acho que é totalmente normal. Mas nos outros momentos, eu meio que sinto que eu tenho que ter uma direção, saber para onde eu estou indo, entende? E essa ideia da mensagem, de ter essa mensagem, é exatamente esse motivo. Representa essa missão para mim. Eu entendo o que eu, como adventista, estou fazendo aqui, sabe? O que eu tenho para falar que me caracteriza como algo diferente, sabe? O que as pessoas precisam escutar que elas não estão escutando, entende? O que seria isso? E aí eu vejo essa ideia das 3 mensagens angélicas, essa parte tão importante da Bíblia, essas mensagens tão importantes que nem o Cristo e a Alice comentou, de que Jesus está voltando sim, isso é real, de que Jesus venceu sim, isso é real, e que ele é Deus, sabe? E todas as coisas que vêm em consequência disso. Então isso meio que me dá um motivo, meio não, né? Totalmente me dá um motivo. E aí eu começo a tentar organizar a minha vida, pensar em o que eu vou fazer para fazer esse motivo viver ele de fato, sabe? Para conseguir chegar mais perto de viver dessa forma.
E é claro, quando eu penso nisso, né, eu vejo que eu tenho um motivo e tal, a primeira coisa que me vem na cabeça é se aproximar de Cristo, porque sem ele não tem como. Então, é interessante, eu vou até fazer uma menção aqui, antes da gente dar continuidade. Os discípulos, quando Jesus vem, aí depois ele morre, ressuscita, ele passa um tempo com os discípulos, e aí ele volta para o céu. E é interessante que os discípulos meio que não conseguiram fazer nada até o momento que Jesus vem e coloca, né, envia o Espírito Santo para estar com eles. E aí quando eles recebem o Espírito Santo, aí eles têm força para fazer o serviço, para cumprir a missão deles, para proclamar a mensagem, entende? Eu acho que com Deus é a mesma coisa. Agora você sabe o motivo, você sabe que você sim tem uma mensagem importante que você tem que falar. Se você está aí sentado na sua casa pensando que você não sabe o que fazer, agora você sabe, você tem uma mensagem importante para você falar para as outras pessoas. Como o Cris e a Lisa aqui comentaram, você tem pessoas que você vai se dar melhor do que outras, e eu tenho certeza que tem pessoas que você quer que estejam com você lá no céu quando Jesus voltar, entende? Então, aqui, ó, essa é a hora de você mandar essa mensagem para eles, falar com eles sobre isso. Você já tem isso. Não tem força, não sabe como começar, aí é também normal. Pede para Deus estar com você, que é só através dele que você vai conseguir fazer esse trabalho. Aliás, fiquei muito feliz quando a Alice comentou do hino lado a lado e estava aqui cantando mentalmente. É uma música muito boa. Não vou cantar aqui para vocês porque, né? Algumas coisas a gente mantém só para nós, mas muito bom, procure essa música. E, gente, agora dá continuidade. Vamos para o nosso quadro do Fala Aí. Então, Liz, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Gente, esse é o momento do Fala Aí. É um momento muito legal que a gente vai resumir a nossa lição em uma palavra. Assim, pegar a ideia da lição, o contexto, sabe? O que ela passou para você e tentar resumir ela em uma palavra. Falar assim, algo que para você aquilo pode resumir a lição. Aquilo consegue falar, essa lição passou isso, entende? E aí a gente te convida para junto com nós compartilhar aí nas mensagens só a palavra do Fala Aí, que palavra foi essa? E aí a gente vai estar aqui vendo e conversando também. Eu vou começar falando minha palavra, eu já meio que falar um pouquinho dela. A minha palavra foi motivo. E aí pode ser várias, né, com o mesmo significado. Pode ser motivo, missão, enfim. Tudo isso que significa que você tem um objetivo, você tem algo que você precisa fazer, que você tem que realizar. E quando eu vejo as 3 mensagens angélicas, a ideia que traz para mim é essa. É tipo, existe algo que eu preciso fazer, entende? Deus, ele tá me chamando para fazer algo, para falar algo. A minha palavra, ela é alvo. Elisa, como assim alvo? O alvo dos desbravadores. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Se pudesse definir, eu acho que é sobre isso, né? O chamado num geral que Deus tem pra gente de levar a sua obra para todas as pessoas, o que a gente tem aqui. Não só que ele vai voltar, mas que é para as pessoas se prepararem, então despertarem. Bom, a minha palavra foi mensagem, foi a mesa de quarta-feira. Eu colocar outra palavra, eu não tinha visto a palavra de quarta-feira, aí eu fui ver e coloquei mensagem mesmo. Acabou coincidindo, não tinha visto a parte de quarta-feira. Mas É só porque é você que a gente perdoa, Cristo. Tem paz. Obrigado, beleza. Mas sabe, quando eu coloquei mensagem, né, pensando, as mensagens e os avisos, eles já foram enviados a nós. Nós temos isso em nossas mãos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar ouvidos a eles e contar às outras pessoas, né? Várias coisas na história desse mundo, eu fico analisando assim e falo, nossa, o que aconteceria se alguém tivesse falado para aquela pessoa o que iria acontecer? A pessoa talvez iria se prevenir para aquilo não acontecesse, né? Por exemplo, a história do Titanic, né? Se alguém avisasse para as pessoas que estavam lá e falasse, ó, vai ter um iceberg ali na frente, sei lá, fazer alguma coisa para poder desviar aí, né? Para que não possa acontecer um acidente, depois aconteceu tudo que aconteceu, né? E também na Segunda Guerra Mundial aconteceu uma operação chamada Market Garden, né? Onde os aliados, a maioria deles foram aniquilados ali em uma operação onde que alguns caças americanos estavam indo, né? Com os outros pilotos da Luftwaffe. E eles foram avisados, né? Que teriam alguns pilotos alemães à frente, né? Mas aconteceu que
o sinal não foi transmitido por alguns problemas, né? Então, muitos morreram ali, né? Então, imagine se as pessoas tivessem informação naquele momento e eles pudessem virar a chave, né? Nós temos a informação, né? Essa mensagem que foi enviada por Deus a nós, né? E o que nós temos que fazer é o quê? Não reter para nós, mas contar às outras pessoas e anunciar, né? Eu tenho dos valores também que a gente faz o Maranata. O Maranata começa ele falando assim, amar, anunciar, pensar, aguardar. Fala um pouco sobre isso, né? E o nosso objetivo hoje é anunciar essas mensagens, né? Então, sabe, não vamos deixar isso aí rolando para que outra pessoa faça. Cristo ele tem um propósito para nós hoje e ele quer sim que você seja uma bênção para outra pessoa. Falando disso, né? O método de Cristo é esse, né? Ele não quer, ele pode fazer isso muito menos sozinho, né? Mas ele usa a gente para ser bênção na vida das pessoas. Né? Acho que uma palavra para resumir essa lição é meio complicado achar uma palavra assim, mas eu acho que é um alerta, advertência. Eu acho que seria advertência, né? Para que nós saiamos da mornidão, saiamos dessa inércia espiritual e comecemos a pregar essa mensagem a outras pessoas, mas também viver essa mensagem. Não só falar, você precisa deixar isso, você precisa guardar o sábado, você precisa ter a reforma de saúde, precisa crer na Bíblia e tudo mais, mas também viver isso. Até porque nós somos testemunhas vivas, né? Então as pessoas reparam em nós, as pessoas observam as nossas atitudes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, e às vezes muito mais do que as palavras, as nossas atitudes, né? Então é uma advertência para que a gente também esteja preparado para esse retorno, para pregar essa mensagem final. Não só falar assim, você tem que fazer, mas a gente também tem que tomar para si, né, essa mensagem. A gente fala muito no próximo, que o outro tem que fazer e tal, e a gente esquece que nós também temos a nossa obrigação como cristãos, como servos de Deus. Então é uma advertência que a gente precisa acordar. Assim como nas 3 mensagens angélicas, né, ali chamando a atenção, essas mensagens são muito mais vivas hoje do que nunca, né? Se a gente for ler, é muito real, é muito para hoje. Então, assim, não tem como dizer, não, foi para o pessoal de 1844, não, essa mensagem foi para os tempos bíblicos, não, essa mensagem foi para lá para Adão e Eva. Não, cada vez mais é para o nosso tempo, para o dia de hoje. Então, o resumo de tudo que a gente leu, né, nessa lição é a advertência, né? Alerta. Então, acho que essa seria a palavra para resumir tudo que a gente estudou nessa lição 12. É isso aí, gente. Incrível. Eu espero que você tenha gostado aí, esteja curtindo esse tema. A gente, como de costume, para encerrar, eu vou ler um trechinho aqui da lição de sexta-feira, para vocês que estão aí. A gente sempre fala isso, a mesma coisa das mensagens que eu comentei com vocês. Se vocês tiverem curiosidade, se você pegou a lição no meio por algum motivo, Matheus, mas da onde você está tirando essa ideia de mensagem? Da onde a lição, por que a lição começou a falar de mensagem, sabe? Das 3 mensagens angélicas, que nem eu falei, não é inventado, não é algo tirado da nossa cabeça, tá lá na Bíblia, você pode encontrar, esse que é o mais importante. Você pode encontrar, leia todo o capítulo, leia o livro inteiro. Se você tiver mais curiosidade, vai atrás para saber o contexto e para saber por que isso é tão importante. E que nem eu falei, tá lá em Apocalipse, Apocalipse 14, 6 a 12. Você pode encontrar sobre as 3 mensagens que a gente está falando. E aqui eu também vou ler um pouquinho com vocês um trecho da lição de sexta-feira. Tá perto do... Aqui, ó. Vai estar perto desse trecho marcado, então você pode acompanhar aí numa boa, que vai estar escrito lá. E aí eu vou ler aqui. Começa assim. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor agirá por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão mais qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens e mulheres de fé e oração serão impelidos a sair com santo fervor, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Então eu queria dizer isso para você. Você vê, quem instrui, quem ensina é Deus. Você vai ser capacitado sim, eu vou ser capacitado, e nós estaremos juntos
nessa missão, nesse objetivo. E acho que é basicamente sobre isso que a nossa lição falou aqui. Então, queria te agradecer por estar aí assistindo com a gente. E a gente te espera Na próxima semana. Tchau! Tchau!